Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade. A obra dos últimos dias é separar todos de acordo com sua espécie, concluir o plano de gestão divino, pois o tempo está próximo e o dia de Deus chegou. Deus leva todos os que entraram em seu reino, isto é, todos aqueles que lhe foram leais até o fim, à era do próprio Deus. Entretanto, até a vinda da era do próprio Deus, a obra que Deus irá fazer não é observar os feitos do homem ou investigar sua vida, mas julgar a sua rebelião, pois Deus irá purificar todos aqueles que vierem diante de seu trono. Todos os que seguiram os passos de Deus até hoje são aqueles que se colocaram diante do trono de Deus, e sendo assim, toda e qualquer pessoa que aceitar a obra divina em sua fase final é objeto de purificação de Deus. Em outras palavras, todos os que aceitarem a fase final da obra de Deus serão objeto do julgamento de Deus. O julgamento, conforme as palavras colocadas anteriormente, o julgamento começará na casa de Deus, refere-se ao juízo que Deus emite hoje sobre aqueles que se põem diante de seu trono nos últimos dias. Talvez haja aqueles que acreditem em tais fantasias sobrenaturais, como as que, quando os últimos dias chegarem, Deus irá erigir uma grande mesa nos céus, sobre a qual uma toalha branca será estendida, e então, sentando-se sobre um grande trono com todos os homens ajoelhando-se no chão, ele irá revelar os pecados de cada homem e assim determinar se eles devem ascender ao céu ou ser enviados para o lago de fogo e enxofre. Independentemente das fantasias do homem, a substância da obra de Deus não pode ser alterada. As fantasias do homem nada são senão criações dos pensamentos humanos e vêm do cérebro do homem, resumido e recomposto daquilo que o homem viu e ouviu. Portanto, digo que, não importa o quanto forem geniais, as imagens idealizadas ainda não serão mais que um desenho e não podem substituir o plano da obra de Deus. Afinal, o homem foi corrompido por Satanás. Então, como pode sondar os pensamentos de Deus? O homem entende a obra do julgamento de Deus como sendo particularmente fantástica. Ele crê que, já que o próprio Deus está fazendo a obra de julgamento, então ela deve ser da mais tremenda escala e incompreensível aos mortais e deve ressoar pelos céus e abalar a terra. De outra forma, como poderia ser a obra divina de julgamento? Ele crê que, como se trata da obra de julgamento, então Deus deve se apresentar particularmente imponente e majestoso ao agir, e aqueles que são julgados devem estar uivando em lágrimas e ajoelhados suplicando por misericórdia. Tal cena deve ser um espetáculo magnífico e profundamente empolgante. Todos imaginam a obra de julgamento de Deus como algo sobrenaturalmente maravilhoso. Entretanto, você sabe que Deus começou a obra de julgamento entre os homens há muito tempo, e enquanto isso, você tem estado aninhado em pacífico esquecimento? Que a época que você considera que a obra de julgamento divino esteja oficialmente começando, já é a época de Deus criar novo céu e nova terra? Nessa época, é possível que você tenha apenas acabado de entender o significado da vida, mas a obra implacável da punição de Deus irá levá-lo, ainda em profundo sono, ao inferno. Só então você irá perceber de repente que a obra de julgamento de Deus já terá terminado.
Não percamos tempo precioso e nem falemos mais sobre esses tópicos repulsivos e detestáveis. Falemos sim do que constitui o julgamento. Quando se trata da palavra julgamento, você irá pensar nas palavras que Jeová disse a todos os lugares e nas palavras de repreensão que Jesus disse aos fariseus. Por toda a severidade delas, essas palavras não são o julgamento do homem por Deus, apenas palavras ditas por Deus dentro de diferentes ambientes, isto é, em diferentes situações. Tais palavras não são como as palavras ditas por Cristo ao julgar o homem nos últimos dias. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe, o tratamento e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus, e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconhece e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. Se você não atribui importância a essas verdades e sempre pensa em evitá-las ou em encontrar um novo caminho além delas, então digo que você é um pecador atroz. Se você tem fé em Deus, mas não busca a verdade ou a vontade de Deus, nem ama o caminho que o leva para mais perto de Deus, digo que você é alguém que está tentando se esquivar do julgamento, um fantoche e um traidor que foge do grande trono branco. Deus não poupará nenhum rebelde que fuja de sua vista. Tais homens irão receber punição até mais severa. Aqueles que comparecerem perante Deus para serem julgados e que tenham, ademais, sido purificados, viverão para sempre no reino de Deus. Evidentemente, isso é algo que acontecerá no futuro. A obra de julgamento é a própria obra de Deus. Portanto, ela deve ser naturalmente realizada pelo próprio Deus. Não pode ser realizada pelo homem em seu lugar. Como o julgamento é a conquista da raça humana por meio da verdade, é inquestionável que Deus ainda apareça como imagem encarnada para realizar essa obra entre os homens. Isto é, nos últimos dias, Cristo irá usar a verdade para ensinar os homens do mundo todo e revelar todas as verdades a eles. Essa é a obra de julgamento de Deus.
Muitos têm uma sensação ruim a respeito da segunda encarnação de Deus, pois o homem acha difícil crer que Deus se tornaria carne para realizar a obra de julgamento. No entanto, devo lhe dizer que muitas vezes a obra de Deus excede em demasia as expectativas do homem, e aceitá-la é difícil para as mentes humanas. Pois os homens são simples vermes sobre a terra, enquanto Deus é o Supremo que preenche o universo. A mente do homem é comparável a um poço de água suja, que dá origem apenas a vermes, enquanto cada etapa da obra dirigida pelos pensamentos de Deus é o destilar da sabedoria divina. O homem deseja constantemente contender com Deus, ao que digo que é evidente quem irá sofrer a perda ao final. Exorto a todos vocês que não se considerem mais importantes do que o outro. Se outros podem aceitar o julgamento de Deus, então por que você não pode? Quanto você está acima dos outros? Se outros podem abaixar a cabeça diante da verdade, por que você também não pode fazê-lo? A obra de Deus tem um ímpeto irrefreável. Ele não irá repetir a obra de julgamento mais uma vez por causa do seu mérito, e você ficará tomado de um arrependimento sem limites por deixar escapar uma oportunidade tão boa. Se você não acredita em minhas palavras, então espere só até que o grande trono branco no céu emita juízo sobre você. Você deve saber que todos os israelitas desprezaram e negaram Jesus, e mesmo assim o fato da redenção da humanidade por Jesus se propagou aos confins do universo. Essa não é uma realidade que Deus operou muito tempo atrás? Se ainda estiver esperando que Jesus o leve ao céu, então digo que você é um obstinado pedaço de madeira morta. Jesus não reconhecerá um seguidor falso como você, que é desleal à verdade e busca apenas bênçãos. Ao contrário, ele não mostrará misericórdia ao lançá-lo no lago de fogo para queimar por dezenas de milhares de anos. Você entende agora o que é julgamento e o que é verdade? Se tiver entendimento, exorto a você que se submeta obedientemente a ser julgado. Caso contrário, jamais terá a oportunidade de ser elogiado por Deus ou de ser levado por Ele ao seu reino. Aqueles que só aceitarem o julgamento, mas nunca puderem ser purificados, isto é, aqueles que fugirem em meio à obra de julgamento, serão para sempre detestados e rejeitados por Deus. Os pecados deles são mais numerosos e mais graves que os dos fariseus, pois eles traíram a Deus e são rebeldes contra Deus. Tais homens, que não são dignos nem mesmo de fazer serviços, irão receber punição mais severa, uma punição que é, aliás, eterna. Deus não irá poupar nenhum traidor que antes tenha manifestado lealdade com palavras, mas que depois o tenha traído. Homens assim irão receber retribuição por meio da punição do espírito, da alma e do corpo. Essa não é precisamente uma revelação do caráter justo de Deus? Não é o propósito de Deus ao julgar o homem e revelá-lo? Deus consigna todos aqueles que realizam todo tipo de atos perversos durante a época do julgamento a um lugar infestado de espíritos malignos, deixando tais espíritos malignos destruírem livremente seus corpos carnais. Seus corpos exalam o mau cheiro de cadáveres e tal é a sua adequada retribuição. Deus escreve em seus livros de registros cada um dos pecados desses falsos seguidores desleais, falsos apóstolos e falsos trabalhadores. Então, no devido tempo, ele os lança no meio de espíritos imundos, deixando esses espíritos imundos profanarem seus corpos inteiros à vontade, para que jamais possam ser reencarnados e jamais vejam a luz novamente. Aqueles hipócritas que serviram antes e que são incapazes de permanecer leais até o fim são contados por Deus dentre os perversos, para que andem no conselho dos perversos e se tornem parte de sua corja desordenada.
No fim, Deus os aniquilará. Deus descarta e desconsidera aqueles que nunca foram leais a Cristo, nem dedicaram qualquer esforço, e aniquilará a todos na mudança das eras. Eles não existirão mais na terra, menos ainda terão acesso ao reino de Deus. Aqueles que nunca foram sinceros com Deus e que são forçados pelas circunstâncias a lidar superficialmente com Ele, são contados entre aqueles que fazem serviços a seu povo. Só um pequeno número desses homens pode sobreviver. A maioria irá perecer juntamente com aqueles que não são qualificados nem para fazer serviços. Por fim, Deus trará a seu reino todos os que forem de uma mesma mente com Ele, o povo e os filhos de Deus, bem como aqueles predestinados por Deus a serem sacerdotes. Tal é o destilado obtido por Deus por meio de sua obra. Quanto àqueles que não puderem ser enquadrados em nenhuma categoria estabelecida por Deus, esses serão contados entre os descrentes. E vocês certamente podem imaginar qual será o resultado. Eu já disse a vocês tudo o que deveria dizer. A estrada que vocês escolherem será uma decisão sua. O que vocês devem entender é o seguinte: a obra de Deus nunca espera por alguém que não possa acompanhar seus passos, e o caráter justo de Deus não mostra misericórdia para com qualquer homem.